Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre conhecimentos gerais, tópico 2. Tópico 2, que é aquela apostilazinha que fala sobre o Nordeste. Isso mesmo. Como a gente está estudando especificamente para o Banco do Nordeste, nada mais justo do que a gente, como nordestinos, né, pelo menos moramos no Nordeste, nada mais justo do que estudar e saber se aprofundar sobre o Nordeste, né? Pois é uma das matérias, é um dos assuntos pedidos para a prova do Banco do Nordeste, certo? Inclusive, é uma das disciplinas mais pesadas, que vale mais pontos, né? Então, sem muita delonga, vamos direto ao ponto, falar sobre o Nordeste. É como você pode ver, pessoal, na apostila que eu vou indicar aí no grupo, a partir da página 4, certo? Nordeste brasileiro, aspectos e regiões, né? Aspectos gerais da região Nordeste. Aspectos gerais da região Nordeste. A região Nordeste, como todos já sabem, é formada por 9 estados, certo, pessoal? Os 9 estados formam a região Nordeste. E vocês têm, por obrigação, saber quais são esses 9 estados. Então, galera do caderninho pode anotar. 9 estados que compõem a região Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Ok? Região Nordeste, 9 estados. Esses 9 estados que acabei de falar, você pode pausar o vídeo, voltar um pouco e anotar, caso você não saiba decorado, os 9 estados que formam a região Nordeste. A região possui índices de desenvolvimento humano, né, o IDH, mais baixo do país, infelizmente. Atualmente, a porcentagem de analfabetos gira em torno de 15% da população do Nordeste ainda é analfabeta. Tome nota, pessoal, muito importante: 15% da população do Nordeste é analfabeta. E a IDH mais baixo do país é o 10%. A maior entre as regiões brasileiras, bem como o maior, como a maior mortalidade infantil, que apesar de ter diminuído na última década, de 34,5 para 33 por mil nascidos vivos até um ano, ainda é uma alta mortalidade, que denota imediatamente as condições de vida precárias que vive a parte da população, sobretudo no sertão. Né? Ocorrem e ocorreram avanços econômicos e sociais na última década com o desenvolvimento da indústria na mata e a diminuição da destruição. Mas ainda somente 48% dos municípios nordestinos são servidos por redes de esgoto canalizado. Índice pior que o da região norte. Chega a ser pior do que o da região norte, devido à capilaridade de municípios. Né? São muitos municípios na região norte. Pelo censo demográfico do Brasil, em 1872, implementado por Dom Pedro II, o Nordeste era a região mais populosa do país, com cerca de 4 milhões e meio. Então, tome nota, no primeiro censo, em 1872, o Nordeste era a região mais populosa do Brasil, com 46% da população brasileira. 4 milhões e meio de pessoas viviam no Nordeste em 1872, ok, pessoal? No censo seguinte, que só ocorreu em 1890, já foi superado pela Sudeste. Situação mantida até hoje. Então, no primeiro censo, o Nordeste era mais populoso, no segundo, o Sudeste já havia ultrapassado a região Nordeste. Okay? O ciclo do café, a modernização com a implantação de ferrovias e a migração europeia desenvolveram muito o Sudeste, que se tornou a área de atração de imigrantes, tanto nacionais quanto estrangeiros. No final do século XX, ocorreu o ciclo da borracha na Amazônia e isso atraiu milhares de nordestinos também lá para o norte, para a Amazônia. Né? É importante ressaltar que nos dois contextos a migração de nordestinos foi intensa, tanto para o sudeste quanto para o norte. A partir da década de 60, os fluxos migratórios se direcionaram para o centro-oeste devido
a construção de Brasília, e para o Sudeste, em razão do seu desenvolvimento econômico. Ou seja, o Nordeste sempre manteve esse ciclo de migração, né? O pessoal saía do Nordeste, foram para o Norte, por conta do ciclo da borracha, e foram para o Sudeste, por conta do desenvolvimento econômico. E na década de 60, foram para o Centro-Oeste, para o Planalto Central, na construção de Brasília. A região Nordeste possui a segunda maior população do país atualmente, que é quase o dobro da população da região Sul, somado ao Centro-Oeste e Norte. O que isso significa que a região é bastante populosa e povoada, com concentração de pessoas na zona da mata e no agreste. Apesar disso, ao longo da segunda metade do século XX, a participação da região no PIB nacional foi muito pequena, de modo que a pobreza e as grandes desigualdades sociais fizeram com que a região tivesse um histórico de fluxos migratórios para as áreas com novas frentes econômicas e de maior oferta de emprego e renda. Além disso, há migrações motivadas por longos períodos de seca, por exemplo, vale destacar que atualmente o IBGE tem indicado um aumento de migração de retorno, principalmente vinda do Sudeste. Certo, pessoal? Então, atualmente tem uma imigração de retorno. Começou um ciclo, né, de retorno naquela história lá, de volta para minha casa. Muitos nordestinos estão saindo do Sudeste e voltando para casa. Ok, pessoal? A população e as cidades concentram-se no litoral. Isso confere um alto potencial turístico, devido às belas paisagens naturais e pelos monumentos históricos, pois o Brasil foi formado a partir do Nordeste. Destacam-se as festas populares, lembrando que a diversidade de manifestações festivas é muito grande, profundamente influenciada pela cultura africana. A população urbana residente na cidade já é maior que 75% no Nordeste. Então, você pode anotar também no caderninho que 75% da população vive na cidade, na região urbana, enquanto que apenas 25% na região rural. A economia vem apresentando crescimento, sobretudo na zona da mata, em que a história tem se desenvolvido bastante. E se pensarmos no Nordeste, temos uma grande produção automobilística, petrolífera e também um expresso crescimento na área de informática. A principal razão para que isso ocorra é a guerra fiscal, ou seja, a disputa entre os Estados brasileiros para atrair investimentos por meio de incentivos, como o oferecimento de infraestrutura, mão de obra barata e baixos impostos. Por exemplo, também a realização de grandes obras de engenharia civil, como a transposição das águas do Rio São Francisco, cujo eixo leste foi transposto para o Rio Paraíba, lá do Rio São Francisco para a Paraíba. Então, pessoal, o Nordeste ele se divide em sub-regiões, onde podemos ver aqui nesse mapa. O Nordeste é dividido no meio norte, né, que é ali um grande pedaço do Maranhão e um pequeno pedaço na fronteira do Piauí, ao meio norte. No sertão, que é o grande sertão nordestino, pega ali todo o Ceará, né, grande parte do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e grande parte da Bahia, um grande sertão, né? O Agreste, que fica essa parte aqui quase do litoral, que vai do Rio Grande do Norte até a Bahia, e a Zona da Mata, que é todo esse litoral que vai do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Seria a Zona da Mata. Ok? Então, nessas sub-regiões, começamos com a Zona da Mata, correspondente ao litoral, que durante a colonização foi ocupado pela plantação de cana-de-açúcar. A vegetação predominante é a floresta tropical atlântica, mata atlântica e vegetação de litoral. Nós temos aí muitos alunos aí que vivem na zona da mata, o pessoal aí do Rio Grande do Norte. A paisagem é profundamente transformada pela ação trópica, com alto grau de desmatamento e contaminação dos mangues devido aos dejetos urbanos e industriais. O clima tropical
úmido, com chuvas de outono e inverno. O relevo é de tabuleiros, pequenos planaltos sedimentares próximos ao litoral. E a planície litorânea, tome nota, isso cai na prova, certo? Como é que é formada a zona da mata, ok? O agreste é a região de transição entre a zona da mata e o sertão. Está localizado no Planalto Cristalino da Borborema, bastante desgastados, baixas altitudes, mas que, devido ao efeito da altitude, possui temperaturas mais amenas e, na sua borda oriental, a vertente atlântica, ocorrem chuvas orográficas, chuvas de relevo, aos brejos de altitude, e é onde mais alimentos são produzidos, okay? No agreste. No sertão, é a região de transição entre a zona da mata e o sertão, está localizada no Planalto Cristalino da Borborema. Aliás, desculpa, pessoal, o sertão é dominado pelos domínios da Caatinga e pelo clima semiárido, sertão. É o maior domínio nordestino e a principal paisagem associada à região. O Nordeste, a sua grande parte é do sertão. O solo é raso e o relevo baixo, profundamente desgastado e com predomínio de depressões. Há no sertão pequenos planaltos residuais cristalinos que são chamados enselbergs e cercados de prédio-planos. E o meio norte é onde encontramos a mata dos cocais, a vegetação de transição entre a Caatinga e o Cerrado da Amazônia é sempre lembrada pelo extrativismo de babaçu de Carnaúba, chamado de árvore da providência, pois dela tudo se aproveita, e o clima é equatorial subúmido. Já partindo para os aspectos naturais, vamos falar isso mais nas próximas aulas sobre os aspectos naturais, certo? Por enquanto, vamos para os aspectos econômicos. Em cada paisagem natural, desenvolveu o predomínio ao longo da história de diferentes atividades econômicas. O litoral, desde sempre, foi ocupado por grandes propriedades produtoras de cana-de-açúcar. O interior, com clima seco e vegetação rasteira, foi onde prevaleceu a atividade pecuária, muito importante para a ocupação do interior colonial. O meio norte é uma área de ocupação relativamente recente pela grande lavoura e, ao longo da história, sempre foi tradicionalmente extrativista. Nos aspectos humanos, né, vamos contextualizar o aspecto socioeconômico da região Nordeste. O território nordestino possui 1.500.000 quilômetros quadrados. 1.500.000 quilômetros quadrados, território Nordeste. Entre os últimos dois censos, 11% possui cerca de 57 milhões de habitantes e densidade demográfica de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o território nordestino é de 1,5 milhão de quilômetros e, entre os últimos dois censos, 11,19%. Possui cerca de 57 milhões de habitantes e densidade demográfica de 36%, aliás, de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que é que nós temos aí no último censo? Olha só. Nessa tabela, estados do Nordeste, população total, participação da população regional e variação entre os censos 2000 e 2010. Então, no Maranhão, teve um aumento de 16%. Hoje em dia, o Maranhão tem 6,5 milhões de habitantes. Piauí tem 3 milhões de habitantes. Ceará tem 8,4 milhões de habitantes. Rio Grande do Norte, 3,1. Paraíba, 3,7. Pernambuco, 8,7. Alagoas, 3,1 milhões. Você pode notar aqui que Alagoas, apesar de ser um estado minúsculo, né, aqui na Alagoas, ele tem mais população, tem mais gente em Alagoas do que no Piauí, né? Sergipe tem 2 milhões de habitantes, a Bahia, a grande Bahia, tem 14 milhões de habitantes. No total, o Nordeste tem seus 53 milhões de habitantes. Ok, pessoal? Aqui nós temos uma tabela que mostra o crescimento populacional, né, das décadas de
50 e 70, crescimento populacional. E tem a variação da população, né? Onde a gente pode ver aqui nessas áreas azul mais escuras, são esvaziamento, onde o pessoal saiu mais para, né, de onde saíram mais para emigrar, né? Nota-se o referimento ao esvaziamento do município do sul baiano e nas proximidades também. Esvaziamento da população, ou seja, a população que sai dos municípios e vai embora para outro estado, para outra região, né? Então, percebe-se que 21% dos municípios do Nordeste, 390, né, houve diminuição da população, um número bastante expressivo. Na Bahia, 35%. E em Alagoas, 30%. Em termos populacionais, o impacto é menor, uma vez que os municípios onde ocorreu a diminuição da população comportam apenas 9% da população total da região. O mesmo vale para os números por estado, tomando-se como exemplo a Bahia, em que 35% dos municípios tiveram a redução da população, eles representam 17% da população do estado. Uma característica desse município que tiveram perda de população é o fato de terem, em sua maioria, menos de 35 mil habitantes. No caso, os municípios que mais perderam habitantes, né, mais perderam população, são municípios abaixo de 35 mil habitantes. Dos 390 municípios que tiveram queda da população, 376 são municípios com menos de 35 mil habitantes. Dentre estes, 185 com menos de 10 mil habitantes. Embora os municípios com menos de 5 mil habitantes representem 85% dos municípios da região, 1.522 dos municípios, dos 1.774, entre os que tiveram perda populacional, eles representam 96%. Por serem municípios pequenos do ponto de vista populacional, o impacto destas perdas municipais e regionais é também pequeno no cômputo geral da população, sendo imperceptível quando os dados são agregados pelas mesorregiões de cada estado. Okay? Então, o que vale lembrar aí é que o pessoal vai-se embora das cidades pequenas. Cidades pequenas com menos de 35 mil habitantes estão diminuindo de tamanho, porque a população está emigrando muito para cidades maiores, né? Visto muito mais isso por conta da educação, né? Faculdades, da saúde, infraestrutura, empregos, enfim. Então, por isso é que explica esse fenômeno do esvaziamento das cidades abaixo de 35 mil habitantes. Ok, pessoal? Nós temos que ver também aqui, por outro lado, os números indicam que o crescimento acima de 16% foi significativo da faixa dos municípios entre 100 e 350 mil habitantes. 25 das 45 cidades do Nordeste tiveram crescimento acima de 16%. 15 dentro da média, apenas um com queda, que foi Ilhéus, na Bahia, que perdeu 17% da população no período. Ou seja, os grandes municípios, nas cidades entre 100 e 350 mil habitantes, que no caso do Nordeste são 45 cidades no Nordeste, tem entre 100 e 350 mil habitantes. Dessas cidades, a maioria delas ganhou habitantes, cresceu, menos Ilhéus na Bahia, que então cresceu. A distribuição da população no Nordeste é bastante irregular. O litoral é densamente povoado e o interior é menos habitado. Quanto mais ao interior, menos habitado é. O litoral, né, muito habitado. As populações de vários municípios não foram suficientes para uma mudança significativa na densidade demográfica da região ou sub-regiões do Nordeste. Mesmo a alta taxa de crescimento dos municípios do Cerrado e Oeste Maranhão, já referido anteriormente, não alterou significativamente a densidade nesse município, pois ocorreu sobre uma base muito baixa, né? Foi um aumento muito baixo. Como temos aqui, essa parte mais verde escura, são onde fica a população muito concentrada aqui no litoral, certo? Quanto mais no interior, menos populações
menos gente está morando, né? Porque isso é o que a gente pode notar, né, pessoal? E a urbanização, para terminar aqui, falar sobre a urbanização, o IBGE aceita dois critérios de urbanização. O de população residente nas cidades, quando maior a população urbana, mais urbanizada. Neste caso, é a região sudeste, especialmente o eixo de São Paulo. O outro é de acordo com o número de municípios. Nesse caso, é a região nordeste. Então, olha só, o Brasil tem 5.564 municípios. 5.564 municípios. Ok, pessoal? No Sudeste, tinha 1.668 municípios. No Nordeste, tinha 1.793. Então, no Sudeste, tinha 1.668 municípios. No Nordeste, tem 1.793 municípios. Anotem, pessoal, viu? O Nordeste tem mais municípios que o Sudeste. Aliás, o Nordeste tem mais municípios no Nordeste do que em todo o resto do Brasil. Municípios com mais de 100 mil habitantes, no Sudeste tem 135 e no Nordeste tem 53. 53 municípios acima de 100 mil habitantes. Então, não confunda. Vamos diferenciar dois conceitos que frequentemente são confundidos: município e cidade. Município é a menor unidade administrativa do Estado, é o território. O território do município possui população residente na zona rural e outros aglomerados populacionais unidos tecnicamente em dinâmica econômica, onde está localizada a sede do poder político do município, que chamamos de cidade. Quando, em um determinado período, a população municipal da cidade for maior que a zona rural, temos processos de urbanização. O que é isso? Para o arquiteto e urbanista francês, o que é uma cidade? É um lugar de trocas, trocas materiais, antes de tudo, um lugar mais favorável à distribuição dos produtos da terra. A produção e distribuição dos produtos manufaturados, da indústria, industriais, enfim, ao consumo dos bens e serviços mais diversos. Essas rocas materiais ligam-se de maneira inseparável às trocas do espírito. A cidade é, por excelência, o lugar do poder administrativo, ele mesmo representativo, poder econômico, sistema econômico, social e político. Então, é igualmente o espaço privilegiado da função educadora e de um grande número de lazeres, espetáculos e representações que multiplicam a presença de um público bastante tenso na cidade. Pode ser compreendido também como todo aglomerado permanente, cuja atividade não se caracteriza como agrícola. Na cidade é onde está o centro do poder político, prefeitura e câmara, e também é onde estão concentradas as atividades terciárias, comércio e serviço, públicos e privados. A aglomeração é importante por ser organizada para trabalho coletivo e atividades não agrícolas. Isso tudo é cidade. Okay? Município é a porção maior, é a porção do município, tem a parte rural e urbana, e cidade é a sede do município. Né? Então, pessoal, a população urbana e rural, o principal uso do conceito de urbanização é quanto à população residente urbana. O Nordeste tem uma população predominantemente urbana, com destaque para grande crescimento de regiões metropolitanas e cidades médias. A população do município pequeno tem migrado principalmente hoje para cidades médias. Boa parte desse fluxo é de jovens que saem dos municípios com pequena população e que boa parte dela reside na zona rural e vão morar na cidade média, principalmente para estudar. É o caso você aí, por exemplo, de Juazeiro, né? Juazeiro do Norte. Temos aí bastante alunos em Juazeiro do Norte. Temos aí bastante alunos em Picos. Temos aí bastante alunos em Mossoró. Então, são cidades aqui do interior do Nordeste, que são bastante grandes, têm aí seus 200, 300 mil habitantes, e são grandes centros regionais, né? Então, a população mais jovem das cidades pequenas ao entorno, elas saem das suas casas, do entorno,
e vão para essas cidades maiores. No caso aí do Cariri, no Juazeiro, no caso de Mossoró e no caso de Picos, por exemplo, né? Então, pessoal, nós começamos a falar aqui sobre o Nordeste, né? Queria que você, se pudesse, realmente pudesse assistir esse vídeo 2 vezes, ou sempre anotar um tópico ou outro, porque esse assunto é muito importante, você tem que chegar na prova realmente sabendo tudo de Nordeste, sobre aspectos naturais, aspectos econômicos, aspectos urbanos, vegetais, enfim, você tem que conhecer o Nordeste com uma palma na mão. E, inclusive também decorar todos os 9 estados do Nordeste, todas as 9 capitais, e saber pelo menos aí quantos municípios temos no Brasil, quantos municípios temos no Nordeste. Muito importante realmente saber disso. Ok, pessoal? Então era isso, por hoje era isso. Semana que vem nós vamos voltar a falar mais de Nordeste. No grupo eu vou deixar linkado lá qual é a apostila que nós falamos hoje sobre o Nordeste. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.